Será que existe diferença entre restauração e reconciliação? Será que você sabe o que é realmente uma restauração? Eu sei que muitas pessoas chegam até aqui depois de um choque muito grande de um divórcio, né? E elas estão buscando e precisando de uma máscara de oxigênio. Muitas vezes a gente chega até os canais, né? Que hoje em dia tem bastante canais sobre restauração, mas a gente não faz ideia do que é uma restauração. Mas e quando as pessoas voltam, quando depois passa aquele choque inicial, o casal eles voltam, mas não houve uma restauração e sim uma reconciliação? Qual que é a diferença de restauração para reconciliação? Uma dá certo e a outra não. Então, depois de muitas perguntas que eu tenho recebido, eu decidi compartilhar com vocês uma série explicando, né, contando como que foi a nossa volta e o pós-restauração também. Para você que não conhece o meu testemunho, em 2016 meu marido saiu de casa disposto ao divórcio, mas a gente já estava há uns 2 anos num deserto aí de muitas brigas, muitas discussões, algo terrivelmente destrutivo, né? Nós temos 2 filhas, na época tínhamos 2 filhas, hoje temos 3 meninas, e elas viviam debaixo, assim, de um casal, de uma liderança de maternidade e paternidade, assim, bem conflitante, né? Então, nós acreditamos que vivíamos em algo, assim, realmente que a gente considera hoje como um deserto. Então, eram 2 pessoas ali diferentes, que estavam em caminhos diferentes, mas morando dentro de uma casa, né? Nos casamos em 2010, estávamos para completar quase 6 anos de casado, e ele resolveu sair de casa, e eu falei, ótimo, é isso que eu quero também quero o divórcio. Foi então que Deus me encontrou neste exato momento. Eu nasci na igreja, sou a 4ª geração de cristãos da minha família. Eu cresci em escola cristã, eu cresci dentro da igreja, eu cresci numa comunidade cristã, os meus amigos eram cristãos, mas apesar de ter nascido na igreja, eu precisei renascer dentro do meu quarto. Então, Deus ali me encontrou naquele momento e ele me pegou pela mão e me jogou lá na boca da baleia e falou assim, não é esse o plano que eu tenho pra você, não é isso que eu quero. E eu falo pra todo mundo que eu brinco, na verdade, né, que não tem como mensurar, mas naquele momento eu senti a dor de Deus, a dor que Deus sente quando as famílias são desfeitas, porque não é um casamento que está sendo desfeito, é uma família que está sendo desfeita. Os sonhos de Deus estão sendo desfeitos, né, porque Ele criou a família, Ele é o criador da família, então nós não podemos resolver as coisas dos céus com as coisas da terra. E eu acredito que nós nos casamos como qualquer outra pessoa se casa, sem saber nada sobre o significado do casamento, sobre o significado de uma só carne, da aliança com Deus, do fundamento do casamento. Existe uma origem. Qual que era o sonho de Deus para o casamento, quando Ele criou o casamento? A gente casa sem saber. Eu estava apaixonada pelo meu marido, eu tinha 25 anos na época, eu conheci ele desde os 20, e a gente estava apaixonado, vamos casar, que legal, que bacana, e faz festa, e faz isso, faz aquilo. E daí você se depara com 2 pessoas totalmente diferentes, com bagagens diferentes, né? Que trazem bagagens e traumas e dores de infância, de vida, e juntam as 2 pessoas numa mesma casa, e a receita disso para uma bomba de Hiroshima deu certo, né? A gente se viu ali em algo que, assim, o amor que a gente conhece não é o amor que sustenta um casamento. Não é esse o amor do casamento. Não foi esse o propósito de Deus pro casamento. E daí eu me vi aqui sozinha. Meu marido saiu de casa, me vi aqui sozinha. Em poucos dias já recebi a notícia, acredito que uns 2 dias, 3 dias, que ele estava com outra pessoa. Então, aquilo ali pra mim foi realmente um choque muito grande. E eu não vou falar pra você que o choque dele estar com outra pessoa me doeu mais do que o choque de realidade que eu tive de olhar pra mim e falar assim, eu tive uma parcela muito grande de culpa nesse processo. A culpa não foi só do meu marido. Então já de início, ali no toque de Deus, ele já começou a ministrar no meu coração que eu não era uma vítima. Eu tinha uma parcela muito grande ali de participação no que tinha acontecido. Então, a minha dor daquilo que eu tinha feito doía muito mais do que eu olhar para o meu marido com outra pessoa. É claro que eu não vou mentir para vocês que é dolorido, mas eu senti uma dor maior. Então, logo de cara, eu já caí num processo que dizia assim para mim, você não é vítima e não tem que ser juíza também, dizer o que é certo e o que é errado. Você entendeu que nesse caminhar, nesse processo, você teve uma parcela de responsabilidade diante do que aconteceu, então vamos lá, vamos começar em você. E ali Deus ministrou no meu coração assim,
a mudança iria acontecer primeiro em mim. A mudança deveria acontecer primeiro em mim. E eu não sabia nada sobre restauração, eu não sabia absolutamente nada, nada. Foi quando eu fui pedir uma orientação para o meu pastor da igreja, ele falou para mim, não, depois de um adultério tem que divorciar mesmo. E aquilo ali me rasgou por dentro. Eu falei, não é possível que é isso. O que eu tenho que fazer, meu Deus? E eu fui para minha Bíblia. E ela foi minha bússola. Ela que foi me guiando, ela que foi me mostrando e Deus falando comigo, porque a Bíblia não é um livro, ela é um relacionamento. E uma das armas mais poderosas que eu vivi no meu processo, sem saber que estava vivendo, foi o jejum. Comecei a fazer jejum, mas não porque eu quis, porque eu queria, porque eu não conseguia comer. Então eu não conseguia alimentar a minha carne, a minha humanidade. Então enquanto eu estava ali chorando, né, e começando a buscar o Senhor, eu parei de comer. E aquilo ali foi, né, um jejum. Não foi consagrado a Deus no jejum, mas eu estava em jejum. Estava em jejum, em oração. E aquilo ali começou a mudar a minha vida, a tocar a minha vida. E Deus foi trabalhando em vários pontos, em vários assuntos nesse caminhar, sobre perdão, sobre o que era uma esposa sábia, sobre o significado do casamento, sobre fé. Ele foi transformando os meus comportamentos, e não era um comportamento atual, era uma transformação total, e essa transformação é uma transformação espiritual. E eu sempre falo para as pessoas que Deus fez ali um intensivão comigo, né? Tudo que eu precisava aprender, Ele usou a minha dor, a dor foi o que me impulsionou a buscar a Ele, então era o combustível necessário. Como uma mulher grávida precisa sentir a dor para dar à luz, eu precisava sentir a dor para buscar ao Senhor, para irromper aquilo que Ele queria para a minha vida. Então, durante esse tempo, que durou aproximadamente 2 meses, né, eu realmente vivi algo que eu diria assim, eu estudei para um concurso, fiquei estudando, eu e minha Bíblia. Não tinha mais ninguém me dando revelações, não tinha mais ninguém falando nada para mim, não tinha orações direcionadas, não tinha nada. Tinha só uma pessoa ali com Deus, sofrendo porque queria realmente mudar as coisas e a começar por mim. Queria mudar a situação da minha família a começar por mim. Então eu chorava todos os dias, mas todos os dias eu sabia que eu precisava ligar a minha bateria na tomada, né? Uma bateria viciada na tomada para que Deus fosse falando comigo. E Ele foi assim tratando em todos os sentidos que você pode imaginar, perdão, enfim, várias áreas da minha vida Ele tratou, libertação, cura, mesmo sem eu saber que era aquilo que estava acontecendo, ele foi trabalhando nisso. E daí eu me lembro de quase no final dos 2 meses, meu marido, eu tava enrolando ele, né? Ele pediu o divórcio todo o tempo e eu falava, não, eu vou procurar um advogado, já tô conversando com uma pessoa e tal. Aí no final quase desses 2 meses, ele virou pra mim e falou assim, eu vou entrar com o litigioso, você tá enrolando muito. E foi aí que eu assumi a minha postura de fé. Uma amiga minha falou, declare sua fé. E eu falei, eu não vou assinar o divórcio porque Deus vai restaurar meu casamento. Eu falei pra ele, eu falei pro advogado dele 2 vezes. E foi aí que tudo começou a fazer sentido e a mudar na minha vida. Eu me lembro de no dia ele ter ficado muito bravo, muito bravo. A gente já não tinha muito contato, eu e ele, mas o pouco que a gente tinha, ele sempre tinha muito ódio de mim. Então eu comecei a me proteger, eu me escondia para que ele não ficasse me vendo e também era uma forma para eu me proteger. A gente conversava sobre as meninas, mas era uma coisa assim bem superficial. E eu lembro que nesse dia a gente conversou no carro e ele ficou muito, muito, muito mais bravo e foi embora. E ali eu senti que Deus ministrou no meu coração assim, eu falei, Deus, eu conheço a promessa, que Deus uniu, o homem não pode separar. Eu sei que vai acontecer porque o Senhor não muda. A promessa já é minha. Então eu precisava buscar a minha mudança. Então houve uma transformação total e espiritual na minha vida. E ali naquele momento eu falei, eu sei que o Senhor vai me entregar esse casamento. Não importa quando, eu só quero estar na tua presença. E foi quando eu entreguei para Deus tudo, todas as minhas dores e esse casamento também. E tudo começou a acontecer. E foi então que no dia dos namorados, ele passou o dia com a Maria, com a minha filha menor, a caçula na época. E ele trouxe ela no início da noite para casa e ela chegou falando, a primeira coisa que ela falou pra mim, falou, mamãe, o papai quer namorar com você. E aquilo ali foi um choque pra mim, porque eu não me esperava. Eu não via nada, absolutamente nada. Pra mim era tudo o oposto, não estava acontecendo nada.
E Deus, o Espírito Santo, usou a minha filha, usou a nossa filha. Sempre que ele queria pegar ela, eu sentia no meu coração, eu preciso deixar, é pai dela, ele tem que ter esse contato com ela. Então eu nunca me opus a esse contato dos dois, né? Ela sentia muita falta do pai, então eu sempre fui muito a favor e sempre proporcionei para que eles tivessem momentos juntos. E foi justamente ela que tocou o coração do meu marido de infinitas formas, né? O Espírito Santo tocou no coração dele ali. E ele voltou para casa no Dia dos Namorados falando que queria voltar a namorar comigo. E a nossa volta não teve, assim, nada de fogos de artifício, flores e príncipe encantado. Foi uma coisa muito racional. Nós conversamos e aí, vamos voltar? Vamos. Ele ficou um pouco indeciso ainda. Eu falei, não, vamos voltar. Aqui é sua família, aqui é sua casa, não tem que pensar, namorar, não. Nós somos marido e mulher, nós vamos voltar para nossa vida, para nossa família. Ok? Ok. E daí ali a gente começou a gestar a restauração da nossa família. Ele voltou arrependido, isso foi muito importante, porque o arrependimento, ele é a chave para uma conversão. O arrependimento, ele é a chave para acessar o coração de Deus. Então, quando a gente se arrepende, a gente sabe que a gente pecou contra Deus, né? Então, a gente começa a ter ali uma manifestação do Espírito Santo em nós, e ele voltou arrependido, e eu já estava no meu processo de restauração. Então, esses elementos foram fundamentais para que nós pudéssemos restaurar a nossa família. Eu fico tão chocada com aquilo que Deus fez no meu testemunho, né? Que é o que eu falo para as pessoas. Eu falei, gente, é impossível você conhecer a Deus e não crer que Ele vai restaurar a sua vida e a sua família, porque é o que Ele mais quer, né? Não é só pelo casamento, mas é para restaurar uma geração inteira, pela próxima geração, pelas nações inteiras, né? Então, o que Ele fez na minha vida foi o alicerce que eu precisava. A restauração era uma transformação espiritual, no sentido de eu buscar o verdadeiro propósito, eu buscar o fundamento do casamento, o fundamento da criação, o fundamento da restauração, para eu poder entender, na verdade, o caminho que eu preciso seguir. Então, a minha restauração, essa minha conversão e santificação, que a santificação é progressiva, ela continua para sempre, né? A restauração também, a restauração tem uma linha de partida, ela foi fundamental, elas foram a base para sustentar a volta do meu marido para casa. Eu já estava curada, transformada, então foi fácil quando ele voltou. Não é que foi fácil para mim, foi fácil para eu identificar os pontos que eu precisava trabalhar e tratar diante das necessidades, porque voltou um marido para casa. Se eu estou quebrada, se eu estou ainda magoada, chateada, ele volta. Ok, ele voltou, amei, passou uns dias, passou um tempo, começam a vir os desafios, começam a vir as questões diárias, do dia a dia, inclusive as coisas do passado começam a atormentar e a gente começa a se deparar com um maior desafio ainda. Eu falo, poxa, como que eu vou agir com isso agora? Se eu estou machucada e ferida, eu não vou conseguir levar adiante esse retorno, essa volta. Eu não vou conseguir. Porque a reconciliação, os dois voltam, mas ela não está restaurada, nenhum dos dois, ela ou ele, né? Independe disso. Mas eles não estão restaurados, no sentido de transformados espiritualmente, para saber que a dependência é total de Deus. Se não for assim, é reconciliação, não vai dar certo. Não dá certo a reconciliação porque é algo momentâneo. Você mudou algum comportamento ali, atual, momentâneo, mas você não teve uma transformação total. E a obra de Deus, ela é completa. Então, se o marido tá querendo voltar, sabe, ou a esposa, enfim, o cônjuge que saiu, eles querem voltar, vamos analisar, vamos pensar primeiro, assim, eu estou pronta? Eu estou pronta para receber esse marido, esse cônjuge de volta? Ou eu simplesmente quero a presença dele, mas quando ele voltar, a gente vai repetir as mesmas coisas que a gente fazia no passado? Ou seja, Deus não está ali nessa união. Deus não está. O que está imperando ali é só a sua vontade, não a vontade de Deus. É claro que Deus quer restaurar a sua família, mas primeiro Ele quer restaurar você. Pessoas restauradas restauram famílias, né? O propósito disso tudo, o fundamento disso tudo é restaurar você. É transformar você, sua transformação espiritual total, a obra completa na sua vida, em primeiro lugar. Geralmente tem um termômetro. Quando você se depara, e ele é simples, quando você se depara com uma situação, qualquer situação que seja, meu marido apareceu com outra pessoa, meu marido tá brigando comigo por dinheiro, qualquer coisa que aconteça, você olha para aquilo
e como você reage àquilo, como você lida com aquilo. Isso é um termômetro para saber sobre a sua transformação, porque quando você depende de Deus totalmente, você olha para as circunstâncias e fala, eu dependo do meu Deus. É o meu Deus que vai agir diante dessa situação e não eu. A minha parte é orar e confiar, é entre eu e Ele. Então, se eu tenho as promessas de Deus na Bíblia, só que está acontecendo outras coisas que eu estou vendo, em quem que eu vou confiar? Naquilo que eu estou vendo ou nas promessas de Deus? Então, a minha postura determina a minha fé. Então, diante disso, esse é o meu termômetro. Diante das situações, como que eu vou reagir? Com restauração ou ainda com mágoa e rancor? Então, quando o Bruno falou pra mim, eu vou entrar com litigioso, eu não fiquei... Eu levei um baque, assim, no sentido de... Agora ele quer? Agora o negócio é sério? Mas e aí? E qual que é a minha postura diante de Deus? Eu olhei pra Deus e falei assim, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que a última palavra é Tua, o Senhor está no controle de tudo. Se o Senhor está prometendo na Sua palavra que o Senhor vai restaurar, que aquilo que o Senhor uniu, ninguém separa, por que eu vou acreditar no que está acontecendo, no que eu estou vendo? Porque nós, cristãos, não vivemos por aquilo que a gente vê. Então eu acredito na palavra de Deus ou acredito nas mentiras de Satanás. E eu decidi acreditar nas palavras de Deus, mas foi tão genuíno que eu descansei. E eu falei, tudo bem, se você quiser o divórcio, vai lá. É por sua conta e risco. Eu sei que Deus vai restaurar meu casamento. E foi aí que o mover de Deus começou a se agir na minha vida. Eu descansei realmente, porque eu não me importei com as coisas que estavam acontecendo. Eu confiei, eu dependi totalmente de Deus, somente dele. Então essa minha atitude mostrou pra mim e mostrou pra Deus também e pro mundo espiritual, porque nós estamos falando de algo aqui que nós precisamos olhar em espírito. Nenhum cristão deve viver pela carne, pela humanidade. Quanto mais a gente alimenta a carne, mais ela vai se sobressair. Quanto mais eu alimento o meu espírito, mais ele vai se sobressair. Isso é santificação. Tirar tudo aquilo que não pertence mais a essa nova criatura, essa pessoa que eu preciso ser. Isso vai me trazer santificação, vai me trazer o espírito para eu poder entender e agir diante das circunstâncias. Ou como uma pessoa que confia em Deus ou uma pessoa que não confia em Deus. Então ali eu entendi que diante das circunstâncias eu estava preparada para receber o que fosse de Deus. E eu não via nada, eu só apenas confiava, acreditava que Ele ia fazer a obra. Eu falava assim, Senhor, independente do tempo, eu sei que o Senhor vai fazer, eu só não me tire da sua presença. Então, esse é o termômetro, por isso que eu soube, tempos depois, não foi na hora, mas eu sabia que ali eu estava restaurada, eu estava transformada. Então, se existe algo que ainda está te incomodando, muitas vezes a gente fala assim, eu estou bem, olha como eu estou ótima, né? Eu estou com Deus, minha vida está segura ali com Deus, eu estou tranquila, eu tenho fé, mas vem qualquer seta do inimigo na sua vida e você cai. Ou seja, ainda não está na hora, né? Uma criança de 7 anos que pede um carro para o seu pai, ele olha para ela e fala, tudo bem, filha, eu vou te dar, mas ainda não é a hora, eu preciso trabalhar em você. É você que eu vou trabalhar, você que vai receber a bênção, você que deve orar pela bênção, não as outras pessoas. Então isso vai te aproximando de Deus, isso vai trazendo para você o entendimento e o caráter de Deus, porque o principal de tudo é conhecer quem Ele é. Quando você conhece a Deus, você entende, fala, não, Deus faria isso, não, mas Deus não faria aquilo. Então você começa a viver como Cristo, né? E isso é a sua santificação. Você começa a espelhar Jesus, as pessoas começam a enxergar o Espírito em você. Essa é a verdadeira transformação, essa é a verdadeira restauração pessoal. Então, qual que é o propósito, qual que é o fundamento de uma restauração? Fazer a sua ligação, a sua aliança, restaurar a sua aliança com o Criador, restaurar a sua aliança com os céus. Então, quando você conhece o Pai, você se torna filho, você deixa de ser servo e viver apenas por atos de religiosidade. Você começa a andar como filho, você começa a receber as bênçãos de um filho, a herança de um filho, a herança de um pai. Então, o seu relacionamento com Deus, ele é restaurado. Então, depois disso, quando você se coloca nesse lugar de filho, o Pai vai se mover por você, porque agora você vai estar pronto para falar do reino dele, vai honrar o nome dele. Né, que é o que ele mais quer, honrar o nome dele aqui na terra. Então, com a sua vida, você vai estar autorizado a falar de Cristo, a mostrar Cristo através dos seus atos. Essa é a verdadeira restauração, é realmente o que você precisa para restaurar a sua vida e a sua família. Então, nos próximos vídeos eu vou gravar para vocês como que foi essa volta,
eu vou gravar com o Bruno também, como que foi essa volta, o que aconteceu, né, durante os primeiros dias, durante o primeiro ano aí, que a gente ficou gestando a nossa restauração, a restauração da nossa família, começou no momento que meu marido voltou. Então a gente começou a gestar uma nova família debaixo das bênçãos de Deus. Nós estávamos no centro da vontade dele e nós passamos a viver os planos dele para as nossas vidas. Então eu vou compartilhar com vocês aquelas coisas que aconteceram, aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer, para poder realmente, de fato, depois de um ano, falar assim, Deus restaurou a minha família. E daí eu escrevi o livro para vocês, compartilhei meu testemunho para que Deus alcançasse também a sua família. Então, só por você estar aqui, saiba que não é por acaso, é um chamado dele para você. Então, eu creio que ele quer fazer isso na sua vida também. Então, se inscreve aí no canal e acompanhe os próximos vídeos. E lá no Instagram também, Diversice, tá bom? Um beijo.